estamos atentos. Atentos e conectados. Como disse aqui a Cleia, o quarto homem na fornalha, ele está aqui. E você pode passear com ele. Esse mesmo quarto homem, o nosso Senhor, ele é o mesmo que está em meio à multidão. Ah, se eu apenas tocasse na orla do seu manto. Esse mesmo Senhor é aquele que está passando. E você pode gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é aquele que você olha e pergunta para alguém: quem é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, fiquem atentos, porque Ele está aqui. Ele é o grande eu sou, está em todos os lugares. Amém? Então fique atento. Seja maduro, seja adulto. Nossos pastores fazem muita falta. Mas nós queremos que o Senhor tem um plano, que o Senhor está cuidando deles, que o Senhor tem livrado eles, que o Senhor tem guardado eles. Então, nós sentimos a falta dele, mas também nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E Ele tem feito grandes coisas. Então não fiquem ansiosos. Semana que vem eles contarão para vocês o que houve. Fiquem tranquilos. Amém? Amém. O ano da maturidade começou e já temos aprendido algumas coisas, certo? Temos ou não temos? Sim. Espero que até aqui cada um de nós consiga olhar para cada situação que já aconteceu por esses dias mesmo, seja boa ou ruim, e que tenhamos encarado esses momentos, nem que seja um pouquinho mais de maturidade, que é para isso que nós estamos aprendendo, é para isso que o Senhor está nos ensinando. Então, se você passou por alguma situação boa ou ruim e você foi imaturo, reflita, e na próxima vez que acontecer algo, você se lembre: eu preciso ser maduro, eu preciso agir de forma diferente. Amém? Para ir um pouco do nosso primeiro culto, nosso pastor nos ensinou bastante sobre maturidade, que não tem a ver com idade, certo? Que eu tenho quase 49 anos, já deveria ser mestre, não deveria estar tomando leitinho, como está escrito em Hebreus 5, 12, 15. Deveria estar avançando no conhecimento e ficando cada vez mais parecido com Cristo. Mas o fato é que muitas vezes ainda sou imaturo, né, amor? Sou imaturo. Preciso avançar e deixar para trás as coisas de menino, encarar a realidade. Precisamos encarar a realidade, irmãos. Por causa de Cristo, seu precioso sangue derramado, nós fomos alcançados, comprados, resgatados, limpos e adotados como filhos e cordeiros com Cristo, para que no fim, quando chegar o grande dia, enfim, a eternidade com Ele, o amado da nossa alma. Precisamos encarar essa realidade, irmãos. Nosso pastor também nos trouxe algumas características de alguém imaturo. Foge da responsabilidade. Ele foge dos conflitos nos relacionamentos. Se esconde atrás de sua máscara de crente. Não tem domínio próprio, não tem compaixão. E algumas de alguém que é maduro. Se parece com Cristo. É guiado pela palavra, guiado pelo Espírito Santo. Manifesta um fruto do Espírito que está em Gálatas 5, 22 e 23. Ele manifesta amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como nós temos. Como tem acontecido conosco todos os dias. Uma pessoa madura, alguém que está nesse processo de amadurecer, ele se responsabiliza pelo corpo. Como bem disse a Tati, é alguém que aguenta a pressão, não explode por qualquer coisa. Eu no trabalho às vezes explodo, irmãos. Eu falo que me falta muita inteligência emocional. Não consigo lidar com algumas coisas, mas o Senhor tem tratado isso em mim. Então, se você é alguém que explode de repente,
em meio a alguma coisa, alguma adversidade, as coisas estão difíceis, você ficou irritado, ofendido, aquiete-se, acalme-se, lembre-se de Cristo, lembre-se do que você está aprendendo, seja maduro. Assim como João Batista é alguém com depressão, não explode por qualquer coisa. Assim como João Batista, ele também diz, uma pessoa madura entende e diz que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. É isso, irmãos. Recapitulamos? Todos se lembraram? Amém. Então vamos para o texto do tema desse ano. Ele fala sobre maturidade e também sobre unidade. E vou começar pelo verso 11, tá? Efésios 4, 11 e 12 primeiro, tá? Eu vou seguir até o 16, mas eu vou falando pausadamente, tá, Edinho? Então pode abrir o 11 e o 12. Pode ser na NVI, tá? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A carta aos Efésios, segundo os historiadores, foi escrita durante a primeira prisão de Paulo pelos romanos. Nesse período ele também escreveu Filemão, Colossenses e provavelmente Filipenses, enquanto estava preso. Paulo estava preso, cheio de problemas. Ele estava preocupado com o quê? Com a missão que lhe foi confiada. Estava preocupado com a igreja e não consigo mesmo. Nós somos uma comunidade de fé, correto? Somos ou não somos? O Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, tem nos dado muitas coisas, sim? Ele tem nos dado muitos dons, muitos talentos. Ele tem nos prosperado de muitas maneiras. Alguém discorda disso? Alguém aqui não tem nem que seja um dom para servir? Alguém aqui não tem nem talento para servir? Alguém aqui, o Senhor não tem prosperado em alguma coisa? O Senhor tem feito grandes coisas, irmãos. Cada um de nós tem uma função, uma responsabilidade no corpo, onde Cristo é a cabeça, certo? Todos entendem isso. E cada vez que nós nos responsabilizamos, ensinamos, encorajamos, repreendemos, servimos, perdoamos e amamos uns aos outros, estamos amadurecendo individualmente e coletivamente. E a igreja, o corpo de Cristo está sendo edificado. Certo? É muito simples de entender, irmãos, esses dois versos. Cada vez que nós nos responsabilizamos, quando nós ensinamos o irmão, quando nós encorajamos, quando nós ouvimos, quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão, a igreja está sendo edificada. Nós estamos amadurecendo. Certo? Efésios 4:13, pode pular para o 13 aqui. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Interessante que Paulo escreve até que todos alcancemos, que cheguemos à maturidade. Percebe que Paulo se inclui? Ele poderia muito bem dizer para que vocês alcancem, para que vocês cheguem à maturidade, mas ele se inclui. Esse era Paulo, que ele cresça e que eu diminua. Paulo era dessa forma. Ele poderia dizer muito bem essas coisas, mas não foi o que ele disse. O Senhor tem nos dado muito. Ele está nos preparando para Ele. Mas é necessário que nós, não somente você, Gleicinho, não somente você, Cleia, não somente você, Tony, mas que nós assumamos a responsabilidade de avançar em unidade
de fé e no conhecimento daquele que se entregou por nós, que diz com uma voz doce e suave e com poder eterno e imensurável: quer me seguir? Assuma a responsabilidade, negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. É muito amoroso, mas é extremamente poderoso, irmãos. Muito poderoso. Ter maturidade. O ter maturidade, ele é muito gigante. Tem muitas coisas para falar. Então eu creio que todo aquele pregador que vier aqui, o Senhor falar alguma coisa com ele. Tem muitas coisas para falar. Então se segure que está cedo, nós vamos até umas 2 horas, tá? Pelo menos. Ter maturidade é também fazer o que é preciso, não o que tiver vontade. Nós somos maduros? Nós fazemos o que precisamos fazer, ou nós fazemos o que temos vontade? Eu gosto de fazer o que tenho vontade. Fazer o que é preciso demanda trabalho, demanda responsabilidade. Fazer o que é preciso é negar a si mesmo. Alguns exemplos práticos. Temos desejo de trabalhar, mas precisamos, não é? Precisamos trabalhar? Precisamos. Temos uma vontade incrível de trabalhar, mas precisamos. Temos vontade de dizimar? Que vontade de dizimar esse mês. Que vontade de dar os 90% e ficar com os 10%. Mas precisamos. Temos vontade de orar? Quem concorda que nós precisamos orar? Precisamos. Ser maduro é fazer o que é preciso. Temos vontade de ler a palavra? Que vontade de ler a palavra. Não vejo a hora de sair do culto, chegar em casa e pegar a minha Bíblia e abrir o celular e ficar o resto da tarde lendo a palavra. Precisamos, irmãos. Nós precisamos. Temos vontade de pedir perdão? Que vontade de pedir perdão. Eu fiz algo terrível e eu acho que eu magoei meu irmão em algum momento. Que vontade, não vejo a hora de encontrá-lo. Vou mandar uma mensagem para ele, vou pedir agora. Não! Mas nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Temos vontade de perdoar? Precisamos perdoar, irmãos. Porque nós fomos muito perdoados. Nós somos perdoados o tempo todo. Pelo sangue de Cristo, Ele nos perdoou de todas as coisas. Tem noção disso? E nós somos chamados a parecer com quem? Com Cristo. Então nós devemos perdoar. Nós precisamos perdoar. Não é uma sensação que nós já sabemos. Não é um sentimento. Não é o Senhor falou comigo para que eu perdoe. Não. Você tem que perdoar. Precisa. Temos vontade de estar em comunhão com todos os irmãos? Eu disse todos. Mas precisamos. Precisamos, pô. Eu vou comer um pão, porque o cara faz uns hambúrguer. Você vai lá. Quero ter comunhão com esses irmãos. É bom. É bom. Você ainda, como é bom e agradável, os irmãos vivem em comunhão. Como é bom e agradável. Nós precisamos estar em comunhão com todos os irmãos. Nós não conseguimos porque nós não temos, normalmente porque nós não temos vontade de pedir perdão, nós não temos vontade de perdoar, nós não temos vontade de fazer quase nada. É verdade. Quando a gente fala coletivamente, como igreja, como membros do corpo, nós temos as nossas vontades individuais, mas nós não pensamos no corpo, nós não nos responsabilizamos. Certo? Então, um cristão maduro, ele se responsabiliza, ele faz o que é preciso, certo? Já para mim, João 15, 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. É nada, irmãos.
Só nos tornaremos maduros, só daremos frutos se permanecermos nele. Certo? 1 Coríntios 10, 31. Ela diz assim, ó. A gente gosta de fazer muitas coisas, né? Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se estamos fazendo algo que não seja nele, por ele e para a glória dele, é inútil. Além de ser inútil, irmãos, é um péssimo testemunho como cristãos. Não é? Se fazer algo que não está em Cristo, algo que não aponta para ele. Somos como crianças brincando de ser crente, quando nós fazemos muitas coisas e desconsideramos o nosso Senhor, quando nós levamos a nossa vida da maneira que nós quisermos, quando nós fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade. Se continuarmos assim, resistentes e com o coração duro como pedra, não avançaremos, não cresceremos, não chegaremos à maturidade e à plenitude que há em Cristo. Nós somos um povo de coração duro, irmãos. Coração duro. Nós já sabemos que nós, quando vamos ao culto, nós não nos esvaziamos de nós mesmos. Nós muitas vezes não temos esse entendimento que o Deus a quem nós servimos é extremamente grande e extremamente poderoso, e que nós somos muito pequeninos perto dele. Essa realidade deve ser encarada, irmãos. Nós precisamos reunir. Toda vez que você se reunir, toda vez que você ler a palavra, toda vez que você, estiver diante do Senhor, precisamos entender que o Senhor é muito grande, que Ele cresça e que eu diminua. Senão nós não seremos maduros, nós não alcançaremos a maturidade, seremos como crianças e não nos pareceremos com Cristo, pareceremos com Cristo de forma alguma. Amém? Quando nós nos deslocarmos, quando nós pensarmos no Senhor, que nós tenhamos esse entendimento: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O que seria de mim se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse o Senhor, irmãos? Vamos para Efésios 4, vamos para o verso 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o propósito? Para que todos, novamente, todos alcancemos a unidade que provém da fé, para que todos cheguemos à maturidade. Qual é o propósito? Para que não sejamos mais como criancinhas. Esse é o propósito. Brincando de servir ao grande eu sou, o poderoso, todo poderoso. Pois se assim formos, ficaremos sendo levados de um lado para o outro. Uma hora acredita nisso, uma hora acredita naquilo. Aí nós ficaremos assim: eu sou calvinista, aí eu sou arminiano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu prefiro o Gleison, eu prefiro o pastor Alê, eu prefiro o Paul. Quando ele lidera o louvor, eu prefiro. Para que não sejamos mais como criancinhas, sendo levados de um lado para o outro. Uma hora você acredita nisso, uma outra hora diz naquilo. Sou de direita, eu sou de esquerda. A gente entra numa confusão, a gente entra numa batalha que eu vou te falar. Desconsidera o grande eu sou, o todo-poderoso. Primeira Coríntios 13, 11. Agora pode ser na NAA, tá, Edinho?
1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O tempo das coisas de menino já passou. Nós não somos mais bebezinhos, não somos mais criancinhas. Pode ser que as nossas atitudes até digam que somos, mas o Senhor está nos chamando para avançar, para crescer, para fazer o que é preciso. E criança é engraçado, né? Nós não temos filhos, mas eu convivo muito com pessoas que têm. E bebezinho é pior, né? Complicado. Ele é extremamente egoísta, né? Meu, engraçado. É muito engraçado. Falando em criancinhas, vamos agora para o livro que foi escrito aos Hebreus. Os Hebreus que estavam em Roma. Vamos falar um pouco sobre as criancinhas agora? É legal falar de criança, gente. Fiquem animados. Eu vou ler Hebreus 5, do 11 ao 14, tá? Do 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, que vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Passa por 15 também, eu acho que tem 15. Não, né? O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós já sabemos que deveríamos ser mestres. Nós temos aprendido bastante, certo? Apesar de não parecer. Temos o cérebro e capacidade cognitiva, não temos? Todos nós temos cérebro, todos nós entendemos. Nós conseguimos entender, não muitas, mas algumas coisas. E outras nós não queremos entender mesmo, porque não nos interessa. Mas que nós temos capacidade, nós temos. Que nós temos o cérebro, nós temos. Nós temos os irmãos que têm um cérebro até maior que os outros. Então, não há desculpa. Nós conseguimos entender muitas coisas, certo? Para falar um pouco sobre isso, eu vou usar um texto de A.W. Tozer. Ele faz um comentário muito pertinente desse texto no livro dele. O autor de Hebreus está dizendo, está se referindo ao autor: tenho muito o que dizer, mas estou falando uma língua e vocês entendem outra. Vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Tozer continua: quero chamar a atenção para a expressão passaram a ter. Eles não tinham, mas passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Haviam regredido e voltado à infância depois de terem obviamente crescido um pouco. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pessoas maduras, elas discernem o bem e o mal, como já foi dito também hoje. Pessoas maduras têm entendimento, sabe? Elas se veem em algumas situações, circunstâncias
Elas estão diante de algo e elas refletem, sabe? Pensa antes de falar, reflete se aquela é a melhor decisão, reflete se aquele é o melhor caminho. Nós somos impulsivos. Parece que vem o desejo no coração e ele não sobe até a nossa mente. Nós já saímos fazendo, nós já saímos falando, nós já saímos, sabe, disparados. Como diz a palavra, nossos pés se apressam para fazer o mal. E é um fato que todos nós, desde a nossa conversão, nós amadurecemos um pouco. Desde a nossa conversão, irmãos, cada um de nós, todos nós amadurecemos um pouco. Nós almoçamos. Todos nós. Nenhum de nós é mais o mesmo, desde quando se converteu. Correto? É isso mesmo? Se você é a mesma pessoa, faz as mesmas coisas, tem a mesma rotina de quando você se converteu, tem alguma coisa muito errada. Você tem que ter amadurecido, nem que seja um pouquinho. Amém? É óbvio que avançamos um pouco. Tudo isso por causa da maravilhosa graça que transborda de Cristo, do auxílio do Espírito Santo. Não somos nós, irmãos. Não é o nosso braço, não é a nossa força. É por causa do Senhor que nós temos crescido, mesmo que um pouco. Mas nós não podemos ficar confortáveis com o pouco que avançamos. Não podemos ficar com saudades de como era antes, quando aprendíamos os princípios elementares. Quais são esses princípios elementares que o autor de Hebreus cita no capítulo 5:12? Ele cita lá que eles estavam estacionados nos princípios elementares. Em Hebreus 6, do 1 ao 2, ele diz quais são esses princípios. Hebreus 6, do 1 ao 2. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de almas mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vou explicar, tá, irmãos? Calma aí. Esses são os princípios elementares, coisas que já nós deveríamos saber, coisas que nós já sabemos. Mais um trecho do livro, tá? Mais um pedacinho, para ficar mais claro. Quais são esses primeiros princípios que devemos deixar? O autor cita-os no texto para não haver nenhum mal entendido. Ele diz: arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esses são os primeiros princípios elementares da doutrina e devemos deixá-los como construtor. Olha, presta atenção nisso, hein? Esses são os primeiros princípios elementares da doutrina e devemos deixá-los como o construtor deixa o alicerce e constrói em cima dele, não lançando de novo a base, o alicerce. A estrutura tende a apoiar-se no alicerce, seja qual for a altura da torre. Ela se apoia no alicerce de Cristo, de quem Ele é, e do arrependimento e da fé nele, do batismo no corpo de Cristo, da ressurreição dos mortos que virá e do juízo que um dia chegará. Entenderam? Eu vou explicar de uma maneira mais simples, tá? O que quer dizer esses princípios elementares? Essas são as doutrinas básicas da fé, nas quais nos apoiamos, e seja qual for a distância percorrida na fé cristã, nunca as deixamos. Elas estão lá como um alicerce sobre o qual construímos. Mais ou menos assim, irmãos. Uma construção. Quando o pedreiro vai construir uma casa, o que ele faz primeiro? Um alicerce, certo? Depois que ele fez o alicerce, a casa está pronta? Vocês estão espertinhos, hein? Por acaso, ele desiste de seguir em frente e para no alicerce e pensa: já está bom, esse alicerce ficou excelente, vamos parar por aqui. É assim que acontece?
Não, né? Ou será que após o alicerce, ele começa a levantar a casa e desiste na primeira parede e pensa: eu gosto mais de fazer alicerce. Eu gosto mais. É mais fácil. Daqui pra frente só vão fazer alicerce. Alguém já viu algum pedreiro sobre alicerce? Algum cara que constrói? Você constrói casa? Não, só faça alicerce. Só para dar uma ideia, o autor estava preocupado com os hebreus daquele tempo ali em Roma, pois por causa da perseguição que eles estavam sofrendo em Roma, ficaram tentados a voltar para o judaísmo, a fé de seus ancestrais, para escapar da perseguição. E qual a nossa desculpa, irmãos? Qual a nossa desculpa para querermos voltar atrás o tempo todo? Para querermos ficar no mesmo lugar, para não crescermos? Qual a nossa desculpa? Nós somos perseguidos? Alguém está te perseguindo, ou próximo? Não? Alguém te perseguindo, Fábio? Por que você quer ficar só no alicerce? Porque de repente adultos querem voltar a ser bebês. Vocês já viram um vídeo de um adulto que eles se consideram bebê? É bizarro, gente. É bizarro. Imagina hoje o Du e a Tainá tem um leãozinho, ele fica ali fazendo barulhinhos. Você imagina ele com 15 anos, ele fazendo os mesmos barulhinhos. Ele volta a fazer os mesmos barulhinhos. Bizarro. Terrível. Não é terrível? Um adulto que age como criança. Vocês não sentem isso? Não é terrível? Vocês conhecem algum adulto que age como criança? Não é normal. Vou fazer uma forma diferente. Não é natural, mas hoje em dia parece bem normal. Um adulto que age como criança. Um adulto que quer voltar a fazer as coisas de criança. Eu lembro que quando eu me casei, quando eu fui me casar, a primeira resolução que eu tive na minha mente foi: eu não vou comprar um videogame. Eu não vou ter videogame. Porque eu tinha videogame antes de casar, mas aquilo me dominava. Me dominava. Não estou falando que você tem videogame aí, você vai, se quiser doar para uma criança, tudo bem. Mas você gosta, não é controlado por ele, não tem problema nenhum, irmãos. Mas não vai ficar o tempo todo no videogame, né? Igual uma criancinha. Eu jogava tanto videogame, que no meu tempo, a TV era de tubo. Sabe, tela de vidro, meu olho chegava a ficar vermelho. Eu esqueci até de ir na casa da Nancy. Eu saía do trabalho 2 horas, ficava das 12h30 até 11h da noite, jogando videogame. Era viciado. Então isso foi uma coisa que eu falei assim: não, quando eu casar, eu não posso ter videogame. Ponto. Por que de repente adultos querem voltar a ser bebês? Porque de repente, já que saímos da mamadeira e do peito da mãe há muito tempo, choramos e esperneamos por mais leite. A bebê é muito engraçado. Por que ele chora, Tainá? Qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Está com fome. Ele está preocupado com você? Ah, minha mãe está cansada, minha mãe está dormindo. Eu não quero nem saber. Estou nem aí, mano. Eu quero leite. Eu quero leite. E um adulto que age como criança, que esperneia, é bizarro, é estranho. E não é natural. Pode até ser normal nos dias de hoje, nesse mundo decaído, cheio de ideologias, mas não é natural. Não foi para isso que o Senhor nos fez, não foi para isso que nos chama. E isso, quando você fala de igreja, quando você fala de membro do corpo, é pior ainda. Porque o membro do corpo, que já deveria ser adulto, que está avançando, ele quer voltar a ser criança, é terrível. É terrível. Um membro do corpo que quer voltar aos princípios elementares, ele quer ficar no alicerce, ele quer ficar ali, não. Sabe, a primeira série? Fica na primeira série. A segunda série é muito difícil. Eu lembro que já contei isso aqui no primeiro dia de aula.
Primeiro dia de aula, eu não consegui fazer um desenho, nunca vou esquecer esse dia. Eu era bem novinho, gente. 7 anos de idade. Naquele tempo a gente estava com 7 anos na escola. Primeiro dia de aula, eu não consegui desenhar um palhaço. Eu sempre fui péssimo em desenho. Mandou desenhar, eu... péssimo. Aí eu fugi da escola. 7 anos, fugi da escola. A escola não era muito longe, fugi para casa. Cheguei em casa, o que eu fiz? A minha avó ficava em casa. Ué, o que aconteceu? Ah, fui dispensado. Ah, moleque mentiroso, 7 anos de idade. É espertinho já. Tem pessoa que eu sou menos esperto hoje do que era de 7 anos. Fiquei tranquilão. O que minha avó fez? Ligeira, minha avó esperta. Foi lá na escola perguntar. E eu de boa. Meu pai chegou. Quem viu meu pai? Quem conhece meu pai? Você vê ele hoje? Tranquilidade. Parece Didi. Velhinho, sabe? Um bom velhinho. Meu pai ali, ó, me pegou de noite, me deu uma surra. Nunca mais eu faltei na escola. Eu nunca mais, irmãos, queimei de recuperação. Nunca fiz recuperação, naquele tempo tinha excelente aluno. Não fazia uma apresentação oral, porque não falava mesmo, mas as provas, os trabalhos eram excepcional. Ficou muito difícil fazer aquele palhaço, eu vou embora. Ah, teve uma consequência, irmãos. Enquanto nós não crescermos e ficarmos voltando atrás, vai ter uma consequência. Eu espero que a consequência não seja igual foi do meu pai. Me deu uma surra daquelas, de arrebentar mesmo, com 7 anos. E eu aprendi que o Senhor não faça o mesmo. Porque a mão do Senhor é muito mais poderosa, muito maior que a do meu pai. É muito maior. Então nós precisamos crescer, irmãos. Crescer. Parar de chorar e espernear. Amém? Bora crescer, irmãos? Por isso, deixando os princípios elementares do Filho de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos recordar, caso nos tenhamos esquecido de algumas coisas básicas da nossa fé. São coisas básicas, tá? Só para a gente relembrar, para ver se você realmente sabe. Arrependimento de obras mortas. Precisamos nos arrepender, abandonar o pecado. Correto? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Que precisamos nos arrepender? Todos nós já conhecemos essas coisas? Sabemos disso? Amém. Fé em Deus. Precisamos exercitar a nossa fé em Deus. Somente nele. É uma coisa que precisa explicar? Todos sabem que precisam ter fé. Você sabe, Deus, precisa ter fé? Acreditar em quem? No Senhor. Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é básico. É básico ou não é? E a doutrina dos batismos? Símbolo da nova vida em Cristo e da purificação dos nossos pecados. Todos entendem o que significa o batismo? Uma ordenança do Senhor? Não é simples? Concordam? É uma coisa simples, não é? A imposição das mãos, símbolo da transmissão do Espírito Santo e da autoridade ministerial. Todos entendem? A ressurreição dos mortos, a vitória sobre a morte, a promessa da ressurreição que há em Cristo. Todos entendem essa doutrina? Todos entendem que um dia nós seremos ressuscitados com Cristo? A morte foi vencida. E o juízo eterno? Todos entendem que não adianta correr, crescendo ou não, amadurecendo ou não, um dia todos estaremos diante do Pai e seremos julgados. É básico. Todos entendem essas coisas? Esses são os princípios elementares, irmãos. Esses são os elementos, são os pilares da fé cristã. Fundamento, o alicerce. É a partir daqui que precisamos avançar.
O Senhor quer que sejamos maduros. Ele não quer que deixemos as coisas básicas para trás. Ele quer nos transformar e nos fazer crescer a partir do que já temos e sabemos. Nós precisamos avançar, irmãos. É em cima desse alicerce que o Senhor vai nos fazer crescer cada vez mais. A jornada do cristão é a jornada de crescimento, de avanço. Não é para ficarmos estacionados, parados. É uma coisa básica que nós também sabemos. Vamos recapitular algumas coisas sobre o que é ser um cristão maduro. Um cristão maduro assume responsabilidades. Ele faz parte do corpo e tem uma função a cumprir. Ele é capacitado pelo Espírito Santo, certo? Um cristão maduro faz o que é preciso e não o que tem vontade. Está disposto a negar a si mesmo e a carregar a sua cruz, certo? Olha, vocês estão aprendendo o que é ser maduro, hein? Um cristão maduro não estaciona, nem tampouco retrocede. Ele avança, ele gosta de alimento sólido, nada de leitinho. A Letícia, quando fez a cirurgia, Letícia, quando você precisou tomar só coisa líquida, não é ruim? Você está acostumado a comer carne, sabe? Comer pão, mastigar. Aí de repente você é privado disso por algum motivo. Aí você tem que tomar um suco de alguma coisa. Você fazer um suco de arroz com feijão e tem que tomar. É horrível, irmãos. Não é horrível? Nós queremos alimento sólido. Faz sentido você de repente chega em casa, Nancy, hoje eu quero que você faça arroz, feijão, bife e batata frita. Beleza, mas põe no liquidificador, eu estou com vontade. Hoje eu quero uma coisa fácil de digestão. Não quero ter trabalho para mastigar. Eu só quero colocar na boca e engolir. Coisa terrível, né, irmãos? Fala a verdade. Um cristão maduro sabe que existe mais. Ele tem base. Ele está fundamentado na rocha que é Cristo. Mas anseia por um relacionamento mais profundo com Cristo. Ele anseia por conhecê-lo cada vez mais. Anseia ficar cada vez mais parecido com Ele. Se nós não estamos querendo essas coisas, se nós não estamos querendo nos relacionar com Cristo mais profundamente, sabe, que conhecendo cada vez mais, nós estamos estacionados. Aqui tá bom. Eu gosto de alicerce. Eu gosto de saber algumas coisas, mas experimentar algo novo, experimentar mais o Senhor, me relacionar com Ele todos os dias, mais profundamente, Ele me revelar coisas incríveis e maravilhosas. Você imagina o Senhor revelando para nós como Ele revelou a João na ilha de Patmos? Você imagina você estar diante de coisas inefáveis, coisas que você não consegue entender e nem falar? Maravilhoso, irmãos. Nós não queremos essas coisas. Nós queremos ter algum conhecimento básico. Eu preciso me batizar, eu preciso nascer de novo, eu preciso entender que vai ter no último dia você ressuscitado, você julgado. Essas coisas. Mas o relacionamento profundo de alguém que é maduro, que quer avançar, nós não queremos. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Efésios 4, 15 e 16. Primeiro eu vou ler o 15, tá? Estou acabando, irmãos, calma, rapidinho. Faz conta que eu sou o 10, tá? Estou acabando. Tem mais 6 folhas. Efésios 4,15, tá? Antes, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo dá receita para a maturidade, para o crescimento saudável de cada membro do corpo. Sigam a verdade em amor, o fruto do Espírito, o vínculo perfeito, a lei e os profetas. Amem a Deus sobre todas as coisas, amem ao próximo como a si mesmos. Não seremos membros saudáveis do corpo se não amarmos a Deus por todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não seremos, irmãos, não adianta. Sem amor não seremos. Cresçamos. Mais uma vez Paulo se inclui. Ele entende muito bem a importância do corpo e que Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Todo o nosso corpo é comandado pela nossa cabeça, certo? Se você não tiver nenhum problema, não tiver nenhuma doença, o seu cérebro maravilhoso e
que entende todas as coisas, ele vai dar um comando e você vai sair andando, você vai chutar, você vai fazer alguma coisa. O seu cérebro dá um comando e o seu corpo responde, certo? Não é assim que funciona? Já que somos parte do corpo de Cristo, e que Cristo é a cabeça, será que temos respondido aos comandos do Senhor? Será que você, Tony, como mão, será que você, Evi, como pé, será que quando o Senhor fala, pega, será que você responde esse comando? Ou será que os nossos movimentos no corpo, como membros do corpo, são mais parecidos com espasmos ou câimbras? Quem aqui gosta de câimbra? Mas a perna se mexe, o braço se mexe. Eu tenho câimbra até na costela, quando eu vou utilizar na câimbra da costela. Eu não quero câimbra. Alguém aqui gosta de câimbra? O seu cérebro, a câimbra aparece do nada e você não quer. Será que os nossos movimentos estão de acordo com os comandos do Senhor? Não é triste, irmãos, você ver alguém que tem capacidade mental, faculdades mentais, mas o corpo não responde? Não é triste? Você vê alguém, sabe, tetraplégico, alguém paraplégico, alguém que tem uma doença degenerativa, sabe, que o corpo não responde mais aos comandos do Senhor. É triste, irmãos. Pense em Cristo. Pense na cabeça, lidando com esses membros aí, com esses corpos, com esses membros que ele fala, faz isso, você estaciona. Dá um passo para frente, você dá um passo para trás. Membros saudáveis do corpo precisam ser membros maduros. Efésios 4,16. Sendo de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Este é o desejo do nosso Senhor. Um corpo que cresce, que responde aos comandos e se movimenta de acordo. Ele não cresce desordenado, ele só cresce à medida que cada parte amadurece. Quando cada membro realiza a sua função. Quando cada um de nós estiver realizando uma função que o Senhor tem nos dado, a função hoje, no dia do Senhor, é adorar o Senhor. Quando todos nós estivermos adorando o Senhor, entendendo que Ele é gigante, que Ele é extremamente grande e poderoso, irmão, será diferente. Será diferente, irmãos. Quando cada membro realiza sua função, assume responsabilidades, avança no conhecimento e na sabedoria que há em Cristo, não fica parado, jamais retrocede, irmão. Nós não temos essa opção. Um cristão que amadurece, que tem desejo de amadurecer, ele não pode retroceder, independente da situação, independente da dificuldade, não pode retroceder, irmãos. Que nós não sejamos esses que retrocedem. Não retroceda, irmãos. Sabe? Aconteça o que acontecer, não retroceda. Avance. Ele quer alimento sólido. Ele não quer ficar tomando leitinho. Ele não quer ficar ouvindo ou buscando vídeos ou buscando palavras que, sabe, massageiam o ego, que dizem que você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Você é um ministro, pô. Faz até um carinho assim, você é um ministro. Como o Senhor te ama, te adora. É verdade, mas nós buscamos essas coisas, sabe? Precisamos de alimento sólido. Alguém maduro, tem bases sólidas, entende que a construção ainda não acabou. Está ficando cada vez mais parecido com Cristo. Não acabou a construção ainda, irmãos. Foram lançados os alicerces. Talvez você pense que já está bom, mas o Senhor quer que você avance. Talvez você seja, Tony, uma construção de 5 andares, 10 andares, 50 andares. O importa é avançar.
Não fique no alicerce. Importa é avançar. Um dia o nosso Senhor virá buscar uma igreja gloriosa, madura, uma noiva adornada e pronta. É isso que Ele vai buscar, irmãos. Seria possível buscar essa igreja gloriosa hoje? Seria possível nós nos incluirmos hoje nessa igreja gloriosa? Nós somos maduros. Ah, Senhor, eu sou maduro. Eu sou maduro, Senhor. Quero fazer parte. Eu sou o membro saudável do corpo. Nós somos, irmãos. Nós não somos membros saudáveis do corpo. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, a graça transborda dEle, Ele nos capacita, Ele nos deu o seu Espírito, e Ele se responsabiliza também. Nós temos a nossa parte, nos responsabilizar. Nós temos a base, temos o alicerce, e o Senhor está construindo algo em nós. Ele quer que nós cresçamos, e que ao decorrer desse ano nós avancemos em maturidade e unidade. Sabe, que nós cheguemos ao final do ano e nós olhemos para trás e falamos: eu amadureci bastante. Ou que alguém olhe para você e diga: você amadureceu. Olha, você enfrentou algumas situações esse ano e você agiu diferente. No outro ano você esperneou, no outro ano você chorou, no outro ano você confiou em outras coisas que não eram o Senhor. Você foi enganado, ludibriado. Mas esse ano eu percebi que você cresceu. Que seja assim, irmãos, com todos nós. Que nós entendamos essas coisas. Não fique parado, não fique estacionado. Tome a decisão correta, faça a escolha certa. Sabe, diante da dificuldade, diante do desânimo, sabe, frustração, ele fica frustrado com algumas coisas, com a forma como o mundo está indo. Que essas coisas não parem. Não parem, não nos tirem do foco. Que nós sejamos maduros e avancemos, independente da circunstância. Para finalizar, vou ler um texto de Pedro. Pedro foi maturo por tantas vezes, não foi? Pedro foi um cara muito maturo. Ele é muito engraçado, Pedro. Ele parecia uma criança que queria atenção. Toda a pergunta de Jesus, quem respondia primeiro? Pedro. Pedro era engraçado. E ele voltou atrás? Voltou atrás. E voltou a ser pescador. Mas o Senhor nunca desistiu dele. E pasmem, acredite você ou não, o Senhor não desistirá de nós. Incrível. Apesar de nós, apesar da nossa preguiça, nós somos preguiçosos. Nós somos como crianças, bebezinhos, mas o Senhor não desistirá de nós. O que nós podemos fazer? Avançar. 2 Pedro 3,18. Finaliza esse capítulo dessa forma: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresçam, cresçam. Não é estranho nós adultos, eu, velhinho, alguém falar para mim: cresce, cresce. Alessandra, cresce. Você acabou de casar. Fábio, meu, amadurece. Tainá, já tem um bebezinho aí, você não pode mais ser igual a ele. Ele depende de você. Ele não quer nem saber dos seus problemas. Não está nem aí. Você tem uma responsabilidade. Você precisa crescer e amadurecer. Fique de pé, irmãos. É um novo tempo, sabe? Nós cantamos aqui. O Senhor, Ele tem nos chamado para esse lugar de avançar e de crescer, irmãos. Não adianta. Você pode resistir. Se você resistir, mas você resiste, você pode dar de cara com um pai que vai te corrigir.
nosso Pai, Ele corrige. Porque Ele corrige a quem? Ama. E para que você fique mais tranquilo, Ele te ama demais. Ele nos ama demais. E como que vai ser a correção? Proporcional. Meu Deus. Meu Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós avancemos, irmãos. Nada de ficar estacionado. Nada de ficar confortável. Nada de ficar confortável. A jornada cristã não é uma jornada de conforto. É uma jornada de crescimento e amadurecimento. É uma jornada de nos parecer com Cristo. E isso vai nos custar tudo. Na verdade, nós já temos tudo. O Senhor já nos deu tudo. Então, se você pensar muito bem, irmãos, não nos custa tanto. O custo maior foi para Ele. O custo maior foi dele, que veio nos resgatar, que se esvaziou de si mesmo e falou assim: eu vou ser menor, eu vou me diminuir, eu vou lá resgatar esse monte de criancinha, mas eu vou fazer eles crescerem. E é isso que eu vou pedir para o Senhor. Quero que você faça essa oração de crescimento e se prepare para amadurecer ou ser corrigido pelo Senhor. Pai amoroso, misericordioso e extremamente poderoso. Então ore aí com fé, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, que para Ele nada é impossível. Que você aí que está se sentindo um bebezinho ou uma criancinha, o Senhor pode fazer um adulto hoje. Ele pode fazer com que você cresça e amadureça. Você vai se lembrar de todas essas coisas. Ore comigo, irmãos, ore comigo. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Um dia maravilhoso o Senhor fez, um dia cheio de graça, um dia cheio de misericórdia. Obrigado por cada momento, Pai, nesse culto, cada momento que o Senhor falou conosco, cada ensinamento, e principalmente cada repreensão. Obrigado por não desistir de nós. Não desista de nós, Senhor. Insista em nós. Nós estamos aqui aprendendo, Pai, que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor tire a dureza do nosso coração, que o Senhor esclareça o nosso entendimento, nos dê a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Nos faça perceber o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso. Nos faça crescer, Senhor. Nós já sabemos, Pai, nós já temos a base e o alicerce. Então, construa em nós a partir daí, Senhor. Nos leva para mais perto de Ti, nos revela coisas mais profundas, mais maravilhosas. Nos tira da preguiça, nos tira da nossa zona de conforto, nos tira desse lugar de meninos e menininhas. Em nome de Jesus, faça isso conosco, Senhor. Oro pela vida, pelos meus irmãos. Oro para que nós cresçamos em unidade, e que nós cresçamos em maturidade, e que nós estejamos atentos aos Seus comandos, e que nós nos responsabilizemos por cada função que o Senhor tem nos dado, seja ela qual for, Senhor. Que nós sejamos responsáveis, que nós sejamos maduros e aceitemos cada uma delas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Continua conosco, continua falando aos nossos corações, continua renovando as nossas mentes, e que nós aprendamos de uma vez por todas a viver apenas para Ti, apenas para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.